Bem-vindos à terceira edição do podcast do programa Conexões. Eu sou Josemar Andrade e vou conectar-vos ao ecossistema do empreendedorismo em Angola. Para a nossa terceira edição, vamos receber ela que é a mentora do programa Conexões, formada em Gestão e Finanças e com mestrado em Empreendedorismo Estratégico e Inovação pela King's College of London. Chisola Santana, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. Chisola Santana é a grande mentora do programa Conexões. Gostaríamos de fazer uma abordagem básica ainda sobre o que acha ou sobre o que analisa como contributo das startups para o empoderamento da juventude. Bem, as startups elas são essenciais para o empoderamento da juventude porque elas criam soluções muito criativas para problemas locais, elas têm pensamentos fora da caixa, elas são essenciais para a juventude. Bem, sabemos que é formada na área e acreditamos que isso pode ter sido o gatilho ou pode ter sido o clique que a incentivou a pensar no programa Conexões. Mas pode contar-nos ao detalhe como é que imagina que o programa Conexões pode realmente fazer a diferença? Bem, o programa Conexões pode fazer uma grande diferença. Por quê? Porque o programa Conexões vem juntar os jovens e permite que eles recebam consultoria, assessoria e mentoria através do programa para conseguirem desenvolver as suas ideias. E além disso, o programa Conexões dá-lhes a oportunidade de apresentarem num palco, numa sala onde tem os business angels, tem instituições, tem bancos e todo mundo que possa lhes ouvir a ideia deles, o projeto, a oportunidade, o negócio deles. Nós conectamos as startups com o ecossistema inteiro. Ok, Chisola, e analisando o percurso que tem sido do programa Conexões, visto que já foram realizadas 2 sessões, o resumo que pode fazer dos projetos que já analisou, de todas as startups que inscreveram-se no programa Conexões, que visão é que a Chisola tem sobre a inovação que elas trazem aos setores? Olha, eu acho muito impressionante. Desde que o programa Conexões começou no início deste ano, já recebemos mais do que 100 projetos. São muitas startups, muitas ideias. Os jovens angolanos têm iniciativas brilhantes, são muito criativos. E o que eu tenho notado é que os nossos jovens vêm com iniciativas que são adaptadas à nossa realidade. Isso é o que é interessante. Eles criam soluções para os nossos problemas locais, em vastos setores, seja agricultura, seja educação, seja energias renováveis. Isto é muito impressionante. Ok, Chisola, uma questão sobre esse processo de seleção das startups. Sabemos que temos um comitê formado por pessoas capazes para selecionar estes projetos. Na sua opinião, acha importante que os comitês de seleção, ou de seleção nesse caso, sim, sejam formados por pessoas da área, por pessoas dos setores, ou isso é indiferente para si? É importante porquê? Porque o programa Conexões, quando vamos fazer a sessão presencial, é focada em um setor. Por exemplo, a próxima sessão vai ser sobre transporte e logística, no dia 29 de novembro, no Hotel Epixana. E quando focamos em um setor, não podemos ter membros do comitê aleatórios, tem que ser especialistas que sabem, têm domínio, têm conhecimento e vão conseguir analisar esses projetos eticamente e com muita eficiência. Então, por exemplo, para a última sessão tivemos um especialista em agricultura, que fez parte do nosso comitê. E obviamente e claramente que deu o intuito numa análise muito profunda sobre esses projetos. E o nosso comitê, nós temos o presidente do comitê, que é o Dr. Carlos Borges, que é um senior partner da KPMG, e ele, como presidente, consegue fazer uma análise muito robusta dos projetos. E eu, com certeza, também faço parte do comitê. E temos 2 membros, que é o Dr. António Santana, que é o CEO do programa Conexões, e também o Dr. Pedro Graça, que é do Milênio Atlântico, do Banco Milênio Atlântico, que faz uma análise financeira. E então, nós como comitê, e vamos alterando os membros consoante os setores, fazemos uma análise muito eficiente e cuidadosamente dos projetos que recebemos. Vamos por parte. Primeiro, tecnologia e inovação. Acredita que neste setor foram apresentados projetos palpáveis que podem fazer a diferença no setor?
Com certeza, se for a ver a nossa primeira sessão, nós tivemos vários projetos. Por exemplo, há um projeto que era focado em ajudar crianças que podem ter uma dificuldade auditiva, um aparelho que pode ajudar elas a se comunicarem com professores, com o mundo. Isso é muito importante, isso faz uma grande mudança e ajuda as crianças a evoluírem. E depois também tivemos um projeto que era focado em educação, que era para ajudar pessoas, seja adulto, seja criança, que estão em zonas que não conseguem ter acesso à escola. E então é um projeto que vem, mesmo sem acesso à internet, eles conseguem aprender. Então só isso já mostra a diferença que estes dois projetos vão fazer na nossa sociedade. Então com certeza que recebemos muitos projetos, e especialmente os 6 que foram apresentados na sessão, faziam uma grande mudança no nosso ecossistema. Ok. Agora passamos para agricultura, agroindústria e pecuária. Sabemos que mais 6 projetos foram apresentados ao ecossistema de empreendedorismo nacional. Como diretora de projetos e como pessoa ligada a startups, acredita que tivemos inovação nesta sessão? Com certeza tivemos inovação. Houve projetos muito interessantes, houve um particularmente que eu gostei bastante. É um projeto, chama-se Washa, Agrodigital. E o que é que a Washa faz? A Washa pega na inteligência artificial para fazer uma análise do solo. Isso é impressionante! A Washa Agrodigital, eles têm uma solução de inteligência artificial que faz uma análise de solo. E depois de fazer essa análise, consegue explicar ao agricultor o que é que deve ser posto naquele solo. Como fazer análise, como tratar daquele solo. Isso é muito impressionante. Agora passamos para a próxima sessão. Sabemos que o seu trabalho tem sido árduo, porque já tem que estar, de certa maneira, a lidar com as startups, a receber os projetos, a fazer o filtro, a seleção dos mesmos. Que perspectiva é que tem para esta sessão de transporte e logística, a nível das startups, claro? A nível das startups, eu tenho uma perspectiva muito grande, porque há muitas, mas muitas oportunidades no setor de transporte e de logística, que em si já são mundos diferentes, pronto, em conjunto, mas diferentes, porque há muita oportunidade nos dois setores. Então eu estou muito expectante, porque nós já escolhemos as 6 startups que vão participar da próxima sessão. Elas vêm com muitas novidades, vai ser muito interessante. Então eu acho que vamos ver a perspectiva que elas têm para fazer algumas mudanças no nosso setor do transporte e da logística. Vai ser muito bom. Ok. Tem noção de que, como lida com as startups, tem noção de que, de certa maneira, tem contacto com os sonhos desses jovens inovadores, empreendedores? Tem essa noção ou essa sensibilidade de saber que, quando recebe um projeto, está a receber o sonho de alguém? Com certeza, eu tenho. Mesmo quando o nosso primeiro filtro do programa Conexões, nós dedicamos pelo menos 1 hora para sentar com todas as startups que fizeram a inscrição. E nesse momento eles apresentam um projeto, conversam conosco, as suas ideias, os seus sonhos, aonde pretendem chegar com a startup e a ideia. E sim, naquele momento nós conseguimos sentir o sonho que eles têm, a vontade de ir além. E nós estamos prontos para ajudar. E essa sensibilidade, quando fala sobre as startups, quando fala sobre os projetos, adquiriu por conta da sua formação ou por conta deste processo que tem sido lidar com as startups que fazem a inscrição no programa Conexão? Eu acho que isso é uma pergunta que requer partir em partes. Primeiro, eu tenho uma paixão enorme por startups, por inovação, tecnologia. Está aí o meu mestrado. Porquê? Porque eu acho que as startups, elas são o que mudam, o que movem uma economia. E agora eu quero só dizer aqui um facto que eu acho que é muito interessante. Infelizmente, Angola ainda é fortemente dependente do petróleo. E as startups, elas vêm para criar uma diversificação econômica. Como? Porque elas focam em setores diferentes: agricultura, educação, energias renováveis, transporte e logística. E então, como elas focam em setores diferentes, há aqui esse movimento de diversificação econômica. Então, isso também cria a nossa economia mais resiliente e para a nossa dependência num só recurso.
Ok. Então, as startups, elas vêm mover a nossa economia e todas as economias. Então, por isso, eu tenho um amor muito grande por elas, porque eu acho que elas vão criar aqui a nossa mudança para a economia de Angola. Ok. E agora que falou sobre esse aspecto das startups moverem a economia, poderia dar-nos exemplos de startups a nível internacional que fizeram esse caminho que as startups estão a fazer no programa Conexões? Sim, tem uma startup, que já não é startup particularmente, que eu gosto, que é a Uber. A história da Uber é impressionante, porque a Uber surgiu numa noite onde os founders estavam em Paris, se não me engano. Os founders estavam em Paris e era uma noite muito chuvosa. E eles estavam com muita dificuldade para encontrar um táxi. Não conseguiam encontrar transporte. E surgiu a ideia, se encontramos um meio de transporte onde as pessoas possam pedir eficientemente, rapidamente, através do aplicativo. Surgiu a ideia. E eles começaram de uma ideia e hoje a empresa vale mais de 50 bilhões de dólares. É impressionante. 50 bilhões é. 50 bilhões Pois. é impressionante. E eu acredito que as nossas startups aqui em Angola têm ideias tão boas e tão criativas que, se forem resilientes e não desistirem, elas também são capazes de chegar a este nível, de chegar a um unicórnio. Ok. Então, as startups fazem esse caminho no programa Conexões e depois o que é que acontece? Depois da sessão, o que é que acontece com as startups? Depois da sessão, o que é que acontece com as startups? Muito bem, as startups depois da sessão, durante a sessão, elas têm a oportunidade de conversar com os líderes do setor, sejam investidores anjos, sejam fundos de capitais de risco, sejam representantes de bancos. Então, depois da sessão, o que acontece é, os interessados nas startups têm a oportunidade de sentar com elas em conjunto com a Ice Consulting para elas conseguirem formar aqui um caminho, seja de uma parceria, seja de investimento, de financiamento. Aí depois forma-se a conexão com o ecossistema. Agora vamos tentar fazer um resumo das sessões e de todos os projetos que já analisou, desde tecnologia e inovação, agricultura, e agroindústria e pecuária e agora transporte e logística. O critério de seleção para os projetos é a inovação. Estamos a inovar? Estamos a inovar e para todo mundo que estiver a assistir, eu só quero dizer que nós temos 3 critérios. É a inovação, é encontrar um problema e uma solução. É só esses 3. E se tiver esses 3, inscreva-se. E nós estamos realmente a inovar, os jovens estão a encontrar soluções para muitos problemas que nós temos aqui. Ok. Tissola Santana, que conselhos é que poderia deixar aos jovens que, de certa maneira, têm ótimas ideias, mas perdem-se ou ficam no facto apenas dessas ideias? Que conselho é que poderia deixar para eles? Bem, o meu conselho, eu acho que há passos. Eu acho que o primeiro passo e o mais importante é a educação e informação. É muito importante que os nossos jovens empreendedores estejam educados, que consigam ter uma noção de gestão financeira, de gestão empresarial, para saberem gerir os seus negócios e a ideia que eles querem criar. Depois disso, eu acho que é muito importante que os nossos jovens consigam ter acesso a financiamento ou a investimento, porque se tiver a ideia e não conseguir chegar a investimento em financiamento vai ser muito complicado. E eu também acho que é muito importante que os nossos jovens encontrem um problema e uma solução. Porque o que acontece é que muitas vezes os empreendedores encontram uma solução e até pode ser uma boa ideia de negócio, mas depois não tem mercado, porque não é um problema para ninguém ou não consegue identificar realmente quem seria o cliente, o público-alvo. Então tem que ter um problema e uma solução. Isto é vital, primordial. E depois disso, este conselho não é mais para os jovens, mas é para nós todos. Eu acho que é importante nós termos um ecossistema que motiva, impulsiona os nossos jovens, seja através de seminars, de atividades que vai os ajudar a estarem mais conectados, a terem mais conhecimento digital, para eles não sentirem que estão só e estão acanhados. Eu acho que isso é muito importante, mesmo a nível de leis, termos leis que ajudam os nossos jovens a serem mais criativos e a conseguirem abrir os seus negócios sem terem que pensar em impostos, a estarem isentos disso. Então, e o último conselho que eu dou para os jovens particularmente é resiliência.
é para não desistirem. O caminho é árduo, é difícil, mas é para não desistirem porque o sonho, o empreendimento, o negócio está mesmo dependente do fundador. E não desistam. Bem, depois dessas palavras, até eu quero ser uma startup. Gisela, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelos conselhos que deixou aqui para os empreendedores e muito obrigado pelo trabalho que têm feito, porque nós temos informações que o vosso dashboard do website, que é o www.programaconexões.com, desde o início da temporada até o momento, acredito que já receberam mais de uma centena de projetos. Com certeza. E analisar esses projetos todos não tem sido tarefa fácil, entretanto a equipa tem trabalhado muito e por esse facto agradecemos pelo contributo que têm dado para o engrandecimento das ideias dos nossos jovens. Tem sido um prazer, muito obrigada. Muito obrigado pela sua presença. Para si que acompanhou-nos, essa foi a terceira edição do nosso podcast, do programa Conexões. Falamos com a mentora do projeto, abordamos aspectos ligados a startups, o processo de seleção, os projetos que já foram selecionados para a última sessão, já passaram pelo último filtro e aguardamos ainda para que a próxima temporada seja bem melhor do que esta. Bem, fechamos aqui. Muito obrigado. Programa Conexões. Estamos conectados ao ecossistema.